Oi, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV. Para começar a falar, eu só vou explicar que momento que era esse. Então, era um momento onde a Idade Medieval já estava perdendo a sua força e ia dar início à Idade Moderna. Então, foi a transição desse período, que vai do século X até o século XV, tá? Então, o renascimento urbano é importante nesse aspecto porque ele vem como ruptura de toda a estrutura feudal, né? Nesse momento começa a aparecer as feiras. Essas feiras, elas ficavam dentro das terras dos senhores feudais e elas foram crescendo e deram espaço às cidades, que são conhecidas como os burgos, tá? Então esses burgos eram as cidades que ficavam dentro das terras dos senhores feudais e os seus moradores eram os burgueses. Os burgueses, naquela época, eles eram comerciantes e artesãos, tá? No início eles não tinham tanta riqueza, mas depois a gente vai ver que essa classe cresceu muito, ficou muito poderoso e mudou, rompeu com toda a estrutura da Idade Medieval. As feiras, elas foram muito importantes, porque naquela época não tinha comércio, não tinha nada, então ela começou a ser um ponto de encontro das pessoas. Então as pessoas iam nas feiras para trocarem mercadoria, para se encontrar. Nessas feiras tinham mulheres dançando de véu, tinha árabes com animais exóticos, tinha magos, tinha ciganos, tinha crianças mostrando seus dons artísticos. Então essas feiras na época da Baixa Idade Medieval foi muito importante, porque com ela começou a mudar várias estruturas dessa sociedade medieval, tá? A principal foi que os burgueses conseguiram crescer tanto com essas feiras, né, com o comércio dessas feiras, que eles conseguiram a sua independência. Então, através de lutas ou até através de documentos onde eles pagavam, eles conseguiam a sua independência perante o senhor feudal. Então, eles começaram a crescer muito e eles ficaram muito importantes nessa época, tá? Além disso, apareceram os cambistas e os banqueiros. Os banqueiros, naquela época, eram as famílias ricas, que eram super importantes, que começaram a se desenvolver devido a esse comércio. E os cambistas era praticamente o banco que existe hoje em dia. Eles trocavam dinheiro, cheques, emprestavam, eles faziam todas essas atividades de banco que a gente conhece hoje em dia. Então, a gente pode dizer que essas feiras, na verdade, foi o renascimento comercial. Então, a partir desse momento, começa toda a estrutura de comércio que a gente conhece hoje, né? Tanto que lá tinha a corporação de ofício, que era uma corporação onde eles viam a concorrência, eles conseguiam limitar o horário de funcionamento, o horário que as pessoas iriam trabalhar nessas feiras, o preço das mercadorias, a forma de fabricação. Então, esse momento da história da Idade Medieval começa a tomar o molde da Idade Moderna. Começa a tomar o molde de uma cultura, de um comércio que a gente tem até hoje, tá? Então, por isso que foi muito importante, a gente precisa entender esse aspecto das feiras. Tudo isso só foi possível porque naquela época todas as pessoas faziam suas rotas comerciais através do mar Mediterrâneo. Então ele era muito importante naquela época, tá? Ele ligava o Oriente e o Ocidente, então era de suma importância você conseguir o poder do mar Mediterrâneo, tomar aquelas terras em voltas para desenvolver melhor o seu comércio, tá? E o mar Mediterrâneo até o século X ele era tomado pelos turcos, que durante a expansão do Império Muçulmano eles conseguiram tomar várias terras, tá? Mas ele se enfraquece um pouquinho e aí Veneza consegue tomar o mar Mediterrâneo, as terras em volta do mar Mediterrâneo. E é importante destacar que a Veneza, ela depois a gente vai ver que a Itália, ela foi o berço do renascimento cultural,
tá? Então, devido ao fato de ela ter todo acesso ao mar Mediterrâneo, essas rotas comerciais, é importante porque ela vai ter conhecimento e contato com outras culturas, tá? Então, toda essa estrutura da Idade Medieval só modificou devido a esse fato. A estrutura feudal, a gente viu que a igreja era super importante, né? A mentalidade das pessoas eram modificadas totalmente pela igreja. Então, a igreja católica, ela tinha uma força enorme durante a Idade Medieval. Só que com o renascimento comercial, com o crescimento dos burgueses, com o crescimento do valor material, a igreja começa a perder, de certa forma, o seu poder. A gente vai ver então que a partir desse momento as pessoas vão começar a valorizar mais o homem. Não que eles deixam de acreditar em Deus, mas a partir desse momento eles vão dar mais valor ao que? A capacidade mental de raciocínio do homem, tá? Então, por enquanto é isso, só foi uma introdução. Fica ligado que nos próximos vídeos eu vou falar sobre as cruzadas, sobre o renascimento cultural e assim por diante. Obrigada, se gostou, curte!